Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Vida Mangabeira. Eu peço que, por gentileza, se coloquem de pé. Vamos começar dando honras a quem é devido. Vamos começar. Eu gostaria de iniciar, meus irmãos, se para você que trouxe as escrituras, abra, por gentileza, em Salmos 116, mais ou menos aí no meio da Bíblia. Eu gostaria de começar dizendo que nós temos um Deus que sim é soberano, nós temos um Deus que é criador e que é regente de todas as coisas, mas Ele também é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona com os seus, que se relaciona com aqueles que o buscam, com aqueles que oram e quem o busca. E o Salmo diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor revela pelos simples, acha-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecei-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia, irmão. Curvemos nossas cabeças. Deus bendito, Pai amado, graças te damos. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Bendizemos o teu nome, Pai, e te damos graças. Estamos aqui hoje, Senhor, reunidos para te louvar, Senhor, para buscar mais de ti, Pai bendito, para ouvir a tua palavra, Pai. Faz-te presente neste lugar. Sem tua presença neste lugar, nada disso faria sentido, ó Deus. Te pedimos que o teu Santo Espírito compareça e nos traga, Senhor, das tuas bênçãos neste lugar. E por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria.
Nesse momento vamos cantar, dizendo que viemos aqui para adorar o Senhor, para exaltar o seu grande nome. Então feche seus olhos nesse momento, diga a palavra de adoração ao Senhor. Digno, tão maravilhoso para mim, eterno Rei, exaltado nas alturas, nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Suas vozes, vim para adorar. Só tu és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Vamos continuar dizendo que o Senhor é santo, 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 santo.
mais uma vez, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Erga suas mãos e cante isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adoramos, Senhor. Maravilhado. Maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, Reis, meu
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, meu Pai. Obrigado porque tu és bom, tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. É por causa de ti, do teu sacrifício, que hoje podemos aqui, Senhor, te adorar e te exaltar, Senhor. Obrigada, assim que nós choramos, já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Podem sentar. Estou vendo aqui hoje, temos visitantes, rostinhos novos. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Como é teu nome, amigo? Paulo, você podia ficar de pé, Paulo, um minutinho. As duas mocinhas ali atrás também. Como é o teu nome? Laura, pode ficar de pé, Laura, só para a igreja te conhecer. E você? Bela, fiquem de pé. E hoje também temos aqui a presença do nosso irmão, que todo mundo diz que parece comigo, só que eu acho que ele é mais bonito. Nosso irmão Gênesis, que veio hoje nos ajudar aqui com louvor. É lá da igreja, meus irmãos. Faz parte do grupo de louvor lá da igreja. Os membros, amém? Como é que a gente saúda os nossos visitantes, igreja? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Podem sentar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, viu? Vocês são muito bem-vindos. Voltem sempre que puderem, sempre que quiserem. Amém? Isso serve para você também, viu, gente? Sempre que você puder e quiser, esteja aqui presente conosco. Amém? Então, irmãos, estamos aí com essa iminência de chuva, né? Mas se Deus quiser, Ele vai mandar essa chuva lá para o sertão, que é para onde precisa. Hoje, se Deus quiser, não vai chover. Vamos conseguir concluir. Eu gostaria, Diácono Laetz, por favor. Vamos agora estar participando do momento do ofertório, meus irmãos. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que estão nos visitando pela primeira vez, que vocês não, isso aqui não é um momento de obrigação, ninguém é obrigado a participar, tá certo? Aqui a gente tem apenas a compreensão
de trazermos as ofertas, os dízimos à casa do Senhor por amor, por obediência, porque entendemos que Ele é quem supre e quem sustenta todos os âmbitos de nossas vidas. Amém? Então não se sintam obrigados, e você que quer, que pode participar, que deseja participar neste momento, o diácono Laedson vai passar, você levanta a mão, pega o envelope, amém? Você que pode, enquanto o louvor puxa mais uma canção. Amém. Pode passar, diácono. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Você que vai participar, pode vir entregar aqui na mão do diácono Laedson, ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Meus amados irmãos, vamos orar e agradecer a Deus pelos feitos na vida de cada um e esses valores que foram entregues à casa do Senhor. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te agradecemos pela nossa sabedoria que tu nos deste, pelo nosso emprego, Senhor, pela nossa saúde, por tudo, Senhor, que tu fizeste em nossas vidas. E agora te agradecemos também, Senhor, por ter nos dado sustento para nossos lares e trazemos a tua casa com alegria, Senhor, dízimos e ofertas. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os teus feitos e pelo que vais fazer, Senhor, com esses valores na tua casa, ó Deus Pai Todo-Poderoso, empregado e transformados em alma, Senhor, e que isso seja, Senhor, para proclamar o teu evangelho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, Laedson. Bom, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, certamente estão sentindo a falta aí do pastor Silvestre e de Welma, mas ele já tinha de antemão combinado, meus irmãos, tinha ficado de levar a mensagem lá no grupo de vida também, a denominação que nós temos lá no Valentina, o grupo de vida que é filha da Igreja Cristã no Geisel. A gente tem lá no Valentina, ele ficou de levar a palavra lá, ele já tinha combinado há muito tempo, ele não podia desmarcar, meus irmãos. Portanto, hoje ele e o Elma estarão lá e nós estaremos aí sem a presença deles, tá bom? Mas não se preocupem, não fiquem tristes, vocês não vão ficar sem a palavra. Hoje o pastor Silvestre não está aqui, mas nós temos o segundo Silvestre, a continuação de Silvestre, que é quem vai trazer a mensagem hoje. Vem cá, Estevão, por favor. Para quem não sabe, eu acredito que ninguém não sabe, mas Estevão, seminarista Estevão, é filho do pastor Silvestre e ele ficou na eminência de trazer a palavra hoje para a honra e glória do Senhor. Oi? É um pouco diferente, vocês percebem, né? Um pouco, mas não se iluda, você para chegar lá tem muito chão. Depois dos 30, né? Vamos estender a mão aqui, meus irmãos, vamos orar por Estevão. Deus bendito, Pai amado, graças te damos ainda, Pai. Te pedimos que o Senhor e teu Santo Espírito conduza, Pai, este que vos falará, que nos falará, Senhor, da tua palavra, que trará, Senhor Jesus, a mensagem que vem de ti, que o teu Santo Espírito use e o capacite, que também, Senhor Jesus, que apesar de toda a eloquência, o teu Santo Espírito nos revele, que possamos, Pai bendito, não entender não só a letra, mas os mistérios da tua palavra, Pai. Que ele cresça, que essa mensagem cresça e frutifique em nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, no final a gente tem alguns avisos, tá bom? Então, quando concluir, vocês sentam, a gente vai ter uns avisozinhos, amém? Graça e paz.
Ano que vem eu me caso, aí eu vou ver se eu vou pra linhagem do meu pai ou se eu continuo na do pastor Augusto, né? Até agora eu tô na... por experiência, né, Leandro? Vocês estão bem, meus irmãos? Vou ser breve. 2 horinhas eu acabo. As crianças prestando atenção, combinado? Então, ó, dizendo assim, diz aí pra criança que tá do seu lado, hora de fazer silêncio. Fala aí. Vocês atrás. Vini, acorda, Vini. Vamos lá. Queria que vocês abrissem 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 13 ao verso 17. Quem achou, diz achei. Achou? Vamos ler. Diz assim, verso 13. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo, Senhor, no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Verso 17, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Curvem a cabeça de vocês. Sem tua presença, queremos te pedir mais uma vez que o Senhor seja o centro dessa mensagem, que nós possamos escutar a tua voz, que estejamos sensíveis a ouvir aquilo que o Espírito quer nos falar nessa noite, e que, Deus, nós possamos sair com entendimento que, mesmo passando por aflições, mesmo sendo perseguidos, em Ti nós somos alegres, em Ti nós temos um refúgio, em Ti nós encontramos paz. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Erasmo de Roterdã. Eu acho que quando a gente está estudando, saindo um pouquinho da Idade Média, e que a gente vê alguns pensadores, a gente geralmente estuda esse filósofo humanista, e um dos seus livros é intitulado Elogio da Loucura. E esse livro foi publicado recentemente, em 1511, alguns anos atrás, e ele conta a história de um cidadão de Argos, de um lugar chamado Argos, e que todo dia esse cidadão ele ia ao teatro. E ao chegar ele sentava no meio, né, na fileira central do teatro, e ele não tirava os olhos do palco. E ele se alegrava, ele chorava, ele aplaudia, ele ficava entusiasmado ali naquele teatro. Só que tem um porém dessa história. Sabe qual é, gente? Não tinha ninguém no teatro. Não tinha peça. Ele simplesmente estava sozinho. O teatro estava sempre vazio. Mas o que levaria alguém a um teatro onde não houvesse um espetáculo e não houvesse ninguém presente? O mais curioso é que, fora do teatro, o cidadão era um cidadão comum. Respeitava, amava sua esposa, pagava seus impostos, trabalhava, era sóbrio, era sensato,
cumpria rigorosamente os seus compromissos, sempre estava bem-humorado, nunca estava mal-humorado, o tempo todo era amável, servia os outros, enfim, era uma pessoa ajuizada e mantia a serenidade, mesmo quando ele era prejudicado pelos outros. As pessoas poderiam até chamar esse cidadão de louco, mas jamais ele seria alguém perigoso. Só que aconteceu que os seus amigos estavam muito incomodados com o fato dele todos os dias ir para o teatro e se contemplar com o vazio. E aí eles providenciaram nessa história um medicamento, um remédio. Deram a esse cidadão. Quando ele tomou, ele ficou bem. As ilusões foram embora. E quando esse cidadão ele caiu em si, já recuperado dos efeitos do remédio, ele protestou aos deuses e disse assim: vocês arruinaram a minha vida. Em vez de me curarem, vocês tiraram de mim a alegria. E isso contra a minha vontade. Vocês me privaram de viver essa doce ilusão. Você pode parar e pensar, o que danado tem a ver essa história de Erasmo de Roterdã com o que nós vamos falar nessa noite? Quer dizer que você pode ser a pessoa mais íntegra, você pode ser a pessoa mais justa, mais correta do mundo, mas se você pode não se alegrar com algo que é ofensivo, você pode fazer aquilo que os poderes públicos te mandam fazer, mas se você... Chuva? Não, acho que você quer chuva. Mas se você se alegra com algo inofensivo, que é estranho aos outros, esses outros vão, de alguma forma, tentar curar você da sua anormalidade. Se você paga seus impostos, faz tudo correto no âmbito público, mas, por exemplo, não aceita o sexo antes do casamento, não aceita a união de pessoas do mesmo sexo, ou se dá, por exemplo, um dízimo para a igreja, você provavelmente será tido como uma pessoa que é esquisita, né? Se decidimos viver de uma forma contrária às pautas levantadas pelo poder público da maioria, então nós somos sempre taxados de esquisitos. Por mais que sejamos cidadãos íntegros, por mais que façamos o bem, por mais que paguemos os impostos certinho, se nós somos contrário à maioria, nós sempre vamos ser taxados de pessoas que são esquisitas. E o ser esquisito já é suficiente para que, de alguma forma, a sociedade tente nos mudar. Então, se você acredita numa palavra que foi escrita séculos atrás, você é alguém retrógrado, você é alguém esquisito. Abre parêntese para o que a nossa rainha dos baixinhos falou recentemente. A Bíblia deveria ser reescrita. Mas a igreja é isso. O evangelho a gente vê sendo levado às universidades, às prisões, às universidades, dentro das escolas, nas praças, bares, não importa qual seja a visão do mundo, a igreja sempre vai estar presente. A igreja sempre vai ter o mesmo papel. Mas o fato de não concordar com a maioria, muitas das vezes, irá nos taxar de pessoas esquisitas. E aí Pedro vai falar lá no verso 13. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? E eu imagino as pessoas ouvindo Pedro falar isso. Pessoas essas que estavam adorando a um homem que há um tempinho atrás tinha sido crucificado por ser um criminoso. E além disso, um homem em que as pessoas estavam dizendo que tinham ressuscitado. Então, humanamente pensando, você com certeza chamaria essa pessoa de louca. Como assim você está adorando alguém que morreu na cruz, eu vi ele morrendo, e que você diz que ressuscitou?
Então imagina as pessoas ouvindo Pedro falar isso. E Pedro fala: quem vai maltratar vocês se vocês fizerem o bem? Porque para os romanos e para os gregos daquela época, as crenças, o que as pessoas acreditavam, deveria ser algo que deveria ser tolerado pelos outros. O importante era que essa pessoa fizesse o bem, que essa pessoa fosse justa, que essa pessoa não praticasse o que fosse mal. É um pouquinho da ideia do que nós temos hoje como um Estado que é laico. E eu imagino essas pessoas ouvindo Pedro e pensando: ué, qualquer pessoa que pense divergente a mim vai me fazer mal. O próprio Nero pode me fazer mal. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva? A igreja primitiva, ela foi perseguida. Os cristãos eram lançados aos leões, eram queimados, mulheres grávidas eram transpassadas com lanças. Todo o povo que era esquisito foi perseguido. E eles sabiam que, mesmo que fizessem o que era correto, mesmo se fizessem o que Nero ordenava, eles poderiam sofrer. E aí, trazendo para hoje, para a nossa realidade, o que é que os movimentos que hoje na nossa sociedade são fragmentados e ditos, né, como minoria, quando nós mostramos a Bíblia. O que é quando nós mostramos a Bíblia? O que é que o movimento negro pensa quando nós mostramos a Bíblia? O que é que as pessoas que têm ideias marxistas pensam quando nós mostramos a palavra? Só que o que a palavra nos fala é que nós fomos enviados para o meio de ovelhas. Amém? Não. A Bíblia nos fala que nós fomos enviados no meio de lobos. Fomos enviados para sermos devorados. E às vezes, o método que Deus usa para que o lobo vire ovelha é esse lobo devorar a ovelha. Ou não podemos esquecer que um lobo concordava com a morte de Jesus na cruz. Que esse lobo devorou muitos cristãos, mas esse lobo não permaneceu lobo a vida inteira e se tornou um dos mais importantes apóstolos na obra de edificação da igreja. E eu estou falando de quem? A igreja, ela sempre vai sofrer. A igreja sempre vai sofrer com pressão. Nunca você vai encontrar uma época em que o mundo vai concordar com o que a igreja fala. Nunca isso vai acontecer. E aí nós podemos dividir esse texto que lemos de 1 Pedro em 3 partes. A primeira, no verso 13, a qual eu já introduzi. A segunda parte tem como objetivo de Pedro o encorajamento, do verso 14 ao 16. E o verso 17 vai concluir com o conselho. O principal conselho desta passagem. E aí eu queria que vocês voltassem lá no verso 14. Na parte A, vai falar assim: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Por que é que nós deveríamos fazer o bem, se mesmo fazendo nós seremos maltratados? Primeiro, por causa da promessa de felicidade que Deus faz àqueles que o seguem. E aí eu queria que você abrisse agora lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Uma passagem bem conhecida, lá do Sermão do Monte, de Daniel. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes
de vocês. A gente vai ver que o próprio Pedro, no capítulo 1 da sua epístola, lá no verso 6, ele vai dizer assim, não precisa abrir. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está querendo dizer aqui é que ele quer conscientizar aquela igreja acerca das perseguições que ela vive e viverá. E sofrimentos esses que podem decorrer simplesmente pelo fato de sermos esquisitos e amarmos a Jesus. Por ser esquisita para uma sociedade que não aceita a importância de uma vida comprometida com Deus e com a igreja. E por que é que eu preciso fazer o bem em detrimento do mal? Principalmente porque a nossa felicidade nunca vai estar pelo fato dos nossos perseguidores. Nós nunca vamos encontrar a felicidade em devolver o mal a que nos perseguem. Nero não vai te fazer feliz se você obedecer a ele. Nero não vai preencher o vazio do seu coração se você obedecer a ele. Nero nunca vai dar sentido para a sua vida se você o obedecer. Aqueles que vão contra a igreja não vão te fazer feliz e se você concordar com eles, balançar a cabeça para não entrar numa discussão. A palavra nos diz que a verdadeira felicidade vem única, exclusivamente, somente do Senhor. É por isso que se você tem Jesus Cristo como Senhor, é possível ser feliz mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. É possível encontrar refrigério, é possível encontrar abrigo, é possível encontrar paz, mesmo no meio da tempestade. Porque aquele que está conosco, ele simplesmente está ali dormindo, no nosso barco, em meio à tempestade, em meio à agonia. E aí eu me dirijo a você que talvez, em meio às tentações do dia a dia, sempre esteja sucumbindo, sempre esteja parando diante do medo, do sofrimento, das tribulações. Deixa eu te animar um pouquinho. As tribulações e as dificuldades vão continuar. Quando você resolver um problema, vai aparecer outro. Se não é seu, é de outra pessoa. E isso vai ser até o final da nossa vida. Como minha mãe sempre diz, quer descansar, morra. Mas a sua felicidade não depende do que Nero pode te dar, e sim do que Deus pode fazer. E aí, a parte B do verso 14, vai dizer: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. E aí, com essa parte B, a gente vai lembrar a passagem de Isaías 8, verso 12 e 13, que fala assim: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Não é dos perseguidores que você deve ter medo. Não é das pessoas que pensam de forma contrária a vocês que vocês devem ter medo, mas é a Deus a quem devemos temer. Porque os perseguidores podem tirar a nossa vida, mas a nossa alma, o destino dela, vai ser de acordo com o que Deus quiser. Então, quando Pedro lembra da felicidade que teremos diante das perseguições, lá em Mateus 5, ele também lembra que os nossos algozes não são dignos do nosso temor, não são dignos do nosso medo. E aí o verso 15 ele continua dizendo assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão
da esperança que vocês têm. E aí, quem é o Senhor do seu coração? Porque é diante do Senhor, do seu coração, que você vai dobrar a sua vida. Que você vai dobrar os seus joelhos. Sobre santificar Cristo no coração tem o sentido de dar um espaço exclusivo para Deus dentro das nossas vidas. Hoje, a gente na EBD falou sobre os 10 mandamentos. E aí a gente vê que o início desses 10 mandamentos, qual é o primeiro? Amém. Fala que nós temos que dar primazia ao Senhor, que não deve ter outro Deus, que Ele deve ser o centro dos nossos corações. E como fala o meu amigo de infância, João Calvino, ele diz assim: nosso coração é uma fábrica de ídolos. Lá em Ezequiel 14 vai falar que existem ídolos que são construídos dentro dos nossos corações. Porque um ídolo de barro, uma imagem, é muito fácil de ser quebrada. Mas tenta quebrar um ídolo que está dentro do seu coração, para você ver como é difícil. Porque quando a gente tenta quebrar um ídolo dentro do nosso coração, a gente tem que quebrar nós mesmos. E a coisa mais difícil é quebrar quem nós somos. Mas aí, a gente vai ver que o outro ponto desse verso, e aí ele fala, né? Sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O outro ponto, além de dar exclusividade a Deus dentro do nosso coração, é a importância de defendermos a palavra na esfera pública, onde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa casa. Defendê-la, mas não só isso, para que nós defendamos da imagem errada que muitos têm levantado sobre o cristianismo. Hoje o que a gente mais vê são pessoas que se dizem cristãs levando e distorcendo a palavra. E aí, hoje em dia, meio que a gente está precisando sempre estar explicando ao outro que de fato é o cristianismo que nós vivemos. Então, quando a gente fala assim, não, eu vou essa semana para a igreja, e a pessoa diz, tu é crente, é? Já vem aquela imagem do crente que o mundo mostra, né? Aquela pessoa que é violenta, aquela pessoa que não pode raspar as pernas, né? Aquela pessoa que linguagem difícil, não é acessível. Tem uma linguagem difícil, não é acessível. E aí, pelo modo distorcido que as pessoas têm falado do evangelho, a gente sempre tem que estar dizendo, é porque eu não sou dessa linha, é porque eu acredito nisso aqui, porque o cristianismo, na verdade, é isso. A gente, pelo fato dessa distorção, a gente está tendo que explicar o que é o cristianismo de fato, né? Não, a minha igreja não pede esse negócio de prosperidade, né? A gente não vende rosa para abençoar, essa água aqui não é abençoada. Então a gente está tendo que explicar um pouquinho por causa dessa distorção hoje no evangelho. E aí o que Pedro nos diz é que nós precisamos ter essa habilidade de falar publicamente. Porque muitas das vezes nós não somos esquisitos pelo aquilo que acreditamos, mas somos esquisitos pelo modo do que falamos. Eu não vou chegar para o meu professor da universidade e dizer assim, a paz do Senhor, varão. Porque essa não é uma linguagem que eu devo usar numa esfera fora da igreja, que uma pessoa não vai entender. E aí, o que Pedro está querendo falar é, preste atenção no que você diz, porque quando você fala de maneira errada, você está dando munição para essa pessoa. E aí o que é que tem acontecido é que muitas pessoas têm defendido o evangelho de forma correta, mas a vida dessa pessoa é totalmente diferente daquilo que ela prega. E aí o bolo todo acaba sofrendo. Igrejas sérias hoje estão pagando por igrejas que não levam a sério o cristianismo.
E aí, o que Pedro fala não é que nós precisamos sacrificar nossa inteligência, o nosso intelecto para seguir Jesus. O que ele vai dizer, e ele complementa no verso 16, como é que nós podemos falar com sabedoria. Como nós podemos testemunhar com sabedoria. E aí no verso 16 ele vai dizer assim: mas façam isso com mansidão e com temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Mansidão e temor é o que nós temos visto da igreja nos últimos anos nas redes sociais? Se você tem visto mansidão e temor da maioria, me mande os sites, que eu não estou vendo isso. No Twitter tem muita mansidão. Eu não imagino Jesus olhando para as pessoas e dizendo assim: quem você é? Eu sou filho de Deus, cala sua boca. Pedro, arranca a cabeça desse Zé Mané. Você imagina Jesus falando desse modo? O exemplo de Jesus é um exemplo que, inclusive, ensinou a Pedro. Aquele Pedro que arrancou a orelha do soldado. É o mesmo Pedro que agora estava dizendo: hajam com mansidão. É o mesmo Pedro que aprendeu não por uma força, mas por ver o exemplo do seu mestre. Ele aprendeu com Jesus. E a bronca que Jesus dá em Pedro, ele diz assim: se eu quisesse, eu mandava os anjos agora fulminar esse povo, mas eu não quero, guarda sua espada. E Pedro olha nos olhos dessas pessoas que estão com raiva por serem perseguidas, que estão com raiva por estarem sendo injustiçadas, mesmo fazendo o que é certo. Pedro olha nos olhos dessas pessoas e diz assim: eu sei pelo que você está passando. Eu sei como é ruim se sentir traído, eu sei como é ruim se sentir perseguido, mas ajam com mansidão e temor, porque com certeza depois essas pessoas serão envergonhadas pelo seu testemunho. Essas pessoas depois vão olhar para você e vão dizer: poxa, me perdoe, porque eu tinha uma imagem totalmente diferente de você. Quando você disse que era crente, eu pensei que você ia dizer que eu ia para o inferno. Eu pensei que você ia dizer que não tem mais jeito, eu ia para o inferno de cabeça para baixo rodando. A gente não precisa agredir o outro para mostrar Cristo. Com o exemplo, com o que Cristo faz, a gente já envergonha o pecado daquela pessoa. Eu perdi as contas de quantas vezes na escola e na universidade, quando eu chegava nas rodas de conversa, as pessoas paravam de falar sobre piadas imorais. Ou dizer assim: eita, Estevão, fala isso não que Estevão aqui é crente. Sem eu precisar dizer assim: meu amigo, pare de falar safadeza. Nunca precisei falar isso. Porque o modo como nós agimos, o modo como nós imitamos a Cristo, vai falar muito mais do que eu abrir a minha boca, muitas das vezes. E aí, no verso 17, Pedro ele vai fechar com um conselho. Que, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Jesus ele é o nosso maior exemplo daquele que sofre para assim fazer a vontade de Deus. Ou vocês esqueceram da oração do Getsemane? Jesus é o nosso maior exemplo de servo sofredor. É o maior exemplo daquele que, mesmo diante das acusações, não abriu a boca para reclamar de nada. E aí imagine Pedro perguntando àqueles que eram ditos como esquisitos: quem há de maltratá-los se você for zeloso e fazer o bem? Talvez a sociedade, talvez a política pública, mas Cristo é o modelo de quem sofre para fazer o bem. E isso basta.
Ele escolheu sofrer e obedecer em contrapartida de desobedecer para não sofrer. Aquilo que parecia a maior de todas as humilhações foi a maior vitória que nós já enxergamos nesse mundo. E talvez o sentido de vitória esteja nas 30 moedas de ouro, de prata, que vão nos deixar mais ricos. Talvez o sentido de vitória seja ver o inimigo sucumbir. Seja ver aquela notícia assim: o presidente da República é internado. Eita, glória a Deus. Talvez o que é vitória seja isso. Eita, Putin morreu. Ah, coisa boa. A Rússia agora vai ter paz. Mas não. A humilhação da cruz nos ensina que em toda injustiça sofrida está escondida a glória de Deus. Como um tesouro, como uma coroa. E somente aqueles que imitam a Jesus podem vislumbrar essa coroa. Uma coroa de glória, uma coroa de honra, que é colocada como exemplo da maior de todas as vitórias, a vitória do Cordeiro vencedor. Porque quando nós temos esse entendimento, a gente vai olhar para a Covid-16, 17, 18, 19, 20. A gente vai olhar para os preços das coisas cada vez mais altos. A gente vai olhar para o número de violência que cresce. A gente vai olhar para o tanto que a natureza vem sendo destruída. A gente vai olhar para as perseguições que a gente sofre dentro da nossa casa, pelo amor que falta do nosso marido, da nossa mulher. A gente vai olhar para as perseguições dentro do nosso trabalho. A gente vai olhar para o final do mês, onde aquele dinheiro que a gente achava que ia sobrar, não sobra. A gente vai olhar para a doença dos nossos entes queridos e vai visualizar ali, naquele sofrimento, naquela dificuldade, a glória de Deus. Porque quanto mais nós sofremos, mais o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós nunca vamos vencer a injustiça com injustiça. Nós nunca vamos vencer o mal com o mal. Nós vamos vencer o mal como Cristo venceu. Sendo humilhado. Sendo perseguido. Até o último dia, onde todo sofrimento irá passar e visualizaremos o nosso Redentor e Salvador face a face. É nesse momento que nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ver um ente querido morrer de uma doença, valeu a pena tudo que eu passei e fiquei calado, porque hoje eu estou recebendo a coroa da glória. E que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê esse entendimento. Que Deus nos dê esse ânimo de vivermos mesmo sofrendo, sabendo que nesse sofrimento teremos a glória do Senhor. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você ficasse em pé. Eu sei que às vezes é difícil, em meio a esse sofrimento, enxergar uma luz. Eu sei que é difícil, em meio à incerteza, enxergar a certeza da salvação. Mas faz parte do ser esquisito. Faz parte do ser taxado como alguém louco. É acreditar naquilo que nós não vemos solução. E isso é o que nos faz diferentes. Porque nós não acreditamos naquilo que vemos, mas naquilo que não enxergamos. E eu quero que, se você estivesse passando por um problema, algo que é impossível, ou estivesse sofrendo por algo, você fechasse seus olhos, colocasse a mão na altura do seu coração. E nós vamos orar nessa noite para que Deus conceda a graça à sua vida. Senhor, em Tua presença, nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor Deus, primeiramente para reconhecer que nós dependemos do Senhor.
Reconhecer que por muitas das vezes nós tentamos colocar em nosso coração algo que irá substituir a tua soberania. Às vezes nós confiamos no nosso dinheiro, às vezes nós confiamos na nossa saúde, às vezes nós confiamos nas pessoas, mas o que o Senhor nos alerta é que a nossa confiança deve vir de Ti, Deus. E se não for o Senhor, a quem nós iremos recorrer? Se não for a Tua presença, se não for o Teu amor, se não for a Tua glória, onde nós olharemos em meio às tribulações da nossa face, se não for para ver o Teu socorro, Deus. Senhor, eu te peço por aquele irmão ou aquela irmã que nessa noite está passando por uma provação e não consegue encontrar essa graça diante dessa dificuldade. Senhor, eu te peço que o Senhor faça com que essa pessoa enxergue a Tua soberania. Que essa pessoa nessa noite enxergue a Tua glória mesmo em meio a essa adversidade. Porque, Deus, essas circunstâncias podem não nos dar uma esperança, mas no Senhor nós encontramos abrigo, no Senhor nós encontramos refrigério para nossa alma, no Senhor nós encontramos paz. E a Tua paz é aquela que excede todo e qualquer entendimento. É a paz que fez Paulo e Silas te louvarem, mesmo aprisionados. É a paz que fez com que Jó não te traísse, mesmo perdendo tudo. É a paz que fez Ana, mesmo não tendo um filho, orar e te agradecer. É a paz que fez com que Daniel, mesmo na cova dos leões, te louvassem, não se prostrassem a outro Deus. E é essa paz que nós queremos ter, Jesus. Porque os tempos não são bons e não irão ficar melhores. E se estivermos firmes em Ti, na Tua rocha inabalável, não importa o que aconteça, não importa o vento que venha, de onde ele venha, não importa se vão tentar matar o nosso corpo, não importa se vão tentar tirar a nossa esperança, nós permaneceremos em pé, nós permaneceremos firmes, porque a nossa esperança e a nossa vitória está na cruz, e essa cruz o Senhor venceu. É por isso que queremos ter paz em Ti, Jesus. Dá ânimo àquela pessoa que está desanimada, dá coragem àquela pessoa que está temerosa, dá esperança àquele que não vê mais luz. E que possamos nos alegrar em Ti. Que possamos amar o outro. Que não venhamos com palavras de ordem. Que não venhamos com palavras que façam com que o nosso irmão caia cada vez mais. Mas que através da nossa vida, sem mesmo talvez abrir a nossa boca, as pessoas possam ser constrangidas pela da nossa vida. Sem mesmo talvez abrir a nossa boca, as pessoas possam ser constrangidas pela vida que elas estão vivendo. Que as pessoas possam olhar para cada um que está aqui e dizer assim: eu estou constrangido de viver o meu pecado, porque esse irmão, porque essa irmã vive uma vida santa diante de Ti. Nos transforma, Senhor. Precisamos ser transformados pela Tua graça. Nos ajuda a Tua igreja. É assim que nós te oramos. É assim que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria louvar aquela canção. Poderoso Deus. Essa você sabe. Mas se quiser tocar Logos. E nós vamos louvar agora o poderoso Deus. E que você possa cantar: a minha alma anseia por Ti, Jesus. Que a sua alma ela não anseie pelas coisas deste mundo. Que a sua alma ela não anseie pela derrota do seu inimigo. Mas que a sua alma ela possa ansiar pela presença do Senhor. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E que o nosso coração esteja em Cristo. Amém?
diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, o domínio é teu, seja o domínio pelos séculos dos séculos, aquele que sempre será poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, e não há outro, poderoso Deus, que sempre será poderoso Deus, minha alma anseia por ti, seja a honra, seja a glória, todo saber, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, por mais poderoso Deus, poderoso Deus, o Deus do impossível, poderoso Deus, onde nós temos esperança, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é poderoso
E o teu poder vai muito além do nosso entendimento. Os teus caminhos são totalmente diferentes dos nossos. Os teus planos são muito maiores do que os nossos. Talvez não entendamos agora, mas lá na frente vamos compreender o porquê passamos por isso. O que nós acreditamos somente é que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Pode sentar que o diácono vai dar alguns avisos finais. Obrigado, Estevão. Que palavra, meus irmãos. E assim, louco, doido, chato, eu já vi muito termo pejorativo, mas esquisito eu confesso que foi a primeira vez. Mas faz muito sentido, e é isso mesmo, meus irmãos. E olha, eu costumo dizer, meus irmãos, que no reino de Deus não existe coincidências. Eu não acredito em coincidências. E aos que não sabem, aqui todo sábado às 4:30 a gente faz um estudo bíblico. A gente está estudando aqui o livro Os Atributos de Deus, inclusive foi citado por Estevão aqui mais cedo, aliás, no culto mais cedo. A gente está fazendo esse estudo, meus irmãos, e ontem a gente se reuniu, não foi, Edilene, Rosimere, Gabi? E, meus irmãos, a gente queria dar continuidade no assunto, mas não conseguimos ler uma palavra do que tinha no livro, porque, olha, o Espírito Santo é quem conduz, meus irmãos. E quando eu digo que não existe coincidência e ver essa palavra que o Espírito Santo trouxe hoje para nós, meus irmãos, ontem foi um dia de testemunho. Eu cheguei em casa com os olhos vermelhos e alegre ao mesmo tempo, porque a gente citou alguns exemplos, a gente deu alguns testemunhos aqui, a gente citou o exemplo do nosso irmão Aguinaldo, que é o irmão de nossa irmã Edilene. Meus irmãos, aqui não sabe, ele tem câncer. Câncer terrível, traz muitas dores a ele. Muitas dores. E ele no hospital, meus irmãos. Ele no hospital, a Edilene postou um vídeo, ele no hospital, com dor, meu irmão. Louvando ao Senhor. Falando de Jesus para todo mundo que passa, meus irmãos. E o povo, a enfermaria, as enfermeiras, tudo louvando. O povo dizendo, meu Senhor, você está com dor. Ele, terríveis as dores, terríveis. E com um sorriso no rosto e falando de Cristo. Meus irmãos, isso é loucura. É loucura, meus irmãos. É isso mesmo, somos esquisitos. Isso é loucura. A irmã Rosemary falou da irmã dela também, tem uma leucemia, né, minha irmã? Custou a se converteu também, sente... E falando de Cristo por onde passa. É loucura, meus irmãos. Nosso irmão Dario não está aqui hoje, também deu um testemunho da mãe dele, que passou a vida orando por ele no mundão aí, a mãe dele orando por ele a vida inteira. Aí, como o Estevão falou aqui, às vezes vem com a dor. A mãe dele precisou sofrer por uma sequência de enfermidades que deixou ela em uma cadeira de rodas, né, Edilene? Ela mal consegue falar, ela mal consegue gesticular, ela teve vários... Enfim... Mas as orações daquela mulher fizeram com que Dario um dia se olhasse para o Senhor e visse, meu Deus. E as orações daquela mulher alcançaram o filho dela. E ele hoje é uma bênção, ele vem aqui, só fala de Cristo por onde passa. Ele com lágrimas nos olhos ontem aqui, dizendo o que eu quero é aprender mais para poder transmitir, com convicção, transmitir essa palavra. É loucura, meus irmãos. E ele disse que a mãe dele, ele olha às vezes de manhã, a mãe dele fica sentada na cadeira assim, só mexendo a boca, ele chega achando que tem algum problema, ele diz, mãe, a senhora está fazendo alguma coisa? Ele, meu filho, estou orando. Meu irmão, na cadeira de roda, depois de... É loucura, meus irmãos. É essa loucura que o mundo não entende. Não vai compreender, meus irmãos. E como é que você pode dar alegria, como você pode ter alegria nisso? Porque como aqui hoje foi pregado, o nosso galardão está além disso. Somos peregrinos nesse mundo, meus irmãos. E é isso que é ser cristão. Ser cristão não é ter carro zero. Ontem aqui eu digo, cheguei em casa com lágrimas nos olhos e alegre ao mesmo tempo. Não teve um testemunho de que comprei um carro zero. Não teve. Foi só... Não teve um que disse assim, raspei ali, fui na loteria, peguei uma raspadinha daquela, ganhei 500 mil. Não teve, meus irmãos. É só isso. A vida de cristão é luta. E apesar de todas essas lutas, o fardo é leve, porque conseguimos nos alegrar em Cristo Jesus. Porque olhamos para frente, meu Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Obrigado por mais este momento. Obrigado pela presença de vocês que estiveram aqui a primeira vez. Venham mais, vocês estão convidados. Temos cultos às terças-feiras, às 7h30. Também 1 horinha, culto de oração, de louvor. Temos cultos todos os domingos.
Aliás, todos os domingos não, porque o primeiro domingo do mês a gente dá a folga. Inclusive, queria deixar para a igreja que domingo 7, minha falha a memória, o próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Aqui no grupo de vida será folga, não terá culto, porém na igreja no Cristo haverá culto e será Santa Ceia. Todos vocês estão convidados a participar, tá bem? E de igual forma também este sábado, primeiro sábado do mês, também será folga da EBD, não nos reuniremos. Eu falei aqui que sábado a gente continua, mas não, vai ficar para o próximo sábado. Amém? E se tiver testemunhos, vamos ouvir, vamos louvar a Deus, porque é revigorante ouvir isso. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado mais uma vez a presença de todos. Fiquemos de pé, vamos encerrar esta nossa reunião, louvando e agradecendo a Deus por essa magnífica palavra que Ele nos trouxe. Amém? Obrigado, meu irmão Gênison, músico. Diz que parece comigo, um homem bonito desse, parece nada. Curvemos nossas cabeças, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Pai. Ó Senhor, quão misterioso é, Pai, essa Tua graça, quão mistério é para o mundo, Pai. Que loucura, Pai. Andamos como esquisitos pelas ruas, Senhor. Por amor a Ti, ó Pai. Por entender, Senhor, por ter compreensão desse evangelho, Pai. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esta certeza, Senhor. A certeza da salvação que só existe em Ti. Obrigado, Senhor. Agora usa-nos também, Pai bendito, a nossa vida, para que esta alegria, esta luz que vem de Ti, ela brilhe, resplandeça em nós, Pai. Para que possamos alcançar aqueles que ainda nos acham loucos, Senhor. Que nos acham esquisitos. Que possam participar dessa mesma esquisitice, Senhor. Andarmos juntos, Pai, como um bando de loucos. Santo nome, Pai. Despegue-nos em paz agora, Senhor. Despegue-nos para nossas residências. Guarda-nos do homem mau, Senhor. Guarda os nossos caminhos. Que o Teu Espírito nos conduza até as nossas casas em segurança. E Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais esta reunião. Te agradecemos porque o Senhor segurou a chuva, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Ti, Pai bendito. Obrigado pela Tua palavra. E nos despede em paz agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês.